Olá! Bom, como as perguntas não param de chegar, resolvi abrir mais uma live sobre a travessia para que vocês comecem a ter uma compreensão maior desse campo que se abriu e que é algo, para mim, assim, surreal o que está acontecendo, né? Eu consegui perceber nos últimos dias aí, principalmente, porque eu já venho com isso há muito tempo, o quanto a travessia vai muito além da constelação. Não que a constelação não seja importante, pelo contrário, eu sempre digo isso aqui. A constelação, a gente alinha o nosso sistema de origem, nossa ancestralidade. A gente costuma dizer que a constelação se organiza na horizontal, onde eu alinho o meu sistema familiar, né, onde eu libero padrões, onde eu libero lealdades, onde eu movimento o campo e assumo o meu lugar diante da minha origem. A constelação é isso, é uma mudança de postura diante da minha origem, onde eu assumo o meu verdadeiro lugar e minha vida começa a fluir. Isso é um fato, isso é real, isso a gente, né, vê acontecendo, principalmente com alinhamento sistêmico, que é algo que eu faço há tanto tempo, com tantos clientes aí que foram beneficiados com isso, que é algo que eu agradeço muito. Mas a travessia vem onde? Ela veio surgindo, né? Porque eu contei para vocês que foi um chamado muito forte. E aí eu não entendia muito bem como encaixar isso. E depois que ela floresceu, foi algo assim, uau. Por quê? Eu encaixo vários temas, várias ferramentas que eu sou especialista, enneagrama, constelação, medicina chinesa e traumas e outras coisas mais, né? Em relação a técnicas, a ferramentas. E depois a gente une tudo isso e faz esse movimento de liberação. Por quê? Porque mesmo eu constelando, o que a gente percebe? Por que isso surgiu, né? Eu constelo, eu continuo carregando traumas familiares nas minhas células. Isso a epigenética já comprovou, né? Eu trago ali da minha ancestralidade, traumas que estão no meu corpo. E por mais que muitas vezes eu compreenda e mude essa postura, esses traumas continuam agindo na minha vida constantemente. Até porque eu tenho esses gatilhos emocionais que eu não entendo muitas vezes por que eu tenho uma reação em determinados, né, temas da minha vida e outros não. Às vezes eu tenho uma reatividade muito forte em algumas coisas e outros temas não. Às vezes uma coisa pequena me traz uma dor profunda que eu não sei nem de onde vem. Então muitas vezes são esses traumas, né, os traumas familiares, os traumas dos meus ancestrais. E aí a travessia vem liberar isso do meu corpo, porque também, além de ser uma travessia emocional, isso que está registrado no corpo, eu vou além disso. E aí muitos vão achar meio absurdo talvez o que eu fale aqui, mas é assim, são as minhas crenças, tá? Isso em primeiro ponto. São as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo há mais de 20 anos e que se comprova hoje, principalmente através do meu trabalho, que é o quê? A gente é também influenciado pelas nossas consciências, pelas nossas vidas paralelas, porque eu trabalho dentro da travessia. Meu campo físico, emocional, mental, espiritual e também vidas paralelas, multidimensionais, outras realidades. Por quê? Porque eles também, essas nossas outras consciências, nos afetam no aqui e agora. Então, quanto mais eu trabalho tudo isso dentro do meu campo, mais a minha vida começa a fluir, tem mais leveza. E uma coisa que eu vou trazer para vocês também, né? Isso são crenças minhas, tá, queridos? Não existe uma verdade absoluta para nada. E assim, por mais que a epigenética nos prove, né, que nós trazemos traumas aí nas nossas células, no nosso corpo, e eu vejo a travessia destravando isso, por mais que a epigenética é uma ciência que comprova, eu e a ciência não somos amigos, né? Tudo aquilo que eu realmente... Ai, gente, meu interfone está tocando. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vou ter que parar. 1 minuto, por favor. Pronto, voltei. Só tirei do gancho. Por mais que a ciência tá aí, né,
comprovando muitas coisas que antes eram desconhecidas e eram tidas como anti-ciência ou algo nesse sentido, não sei o vocabulário que eles usam. E eu costumo dizer, num curso que eu aprendi com uma médica, falando assim, o que hoje ainda é tido como espiritual ou como ainda não comprovado, é porque a ciência ainda não comprovou, porque muitas coisas que a gente tem hoje já tem comprovação científica e antigamente era tratado como não, né? Então a questão é, muitas vezes, essa coisa assim, e o que eu queria falar, porque eu perdi o tom com o interfone. O que eu queria falar sobre a ciência, né? Eu respeito, mas não a sigo. Por quê? Porque para mim, eu preciso sentir. Simples assim. Eu não preciso de comprovações. A comprovação sou eu. Se eu me beneficio com isso, se eu sinto que isso expandiu, que isso me tirou de uma dor, que isso me tirou de um lugar, eu simplesmente sigo. Então eu sempre falo, né, para os meus clientes, quando eu falo, né, não basta só constelar, a gente precisa de outras terapias, a gente precisa dar continuidade, dar força para o nosso campo. Por quê? Porque a gente constela, mas as coisas continuam acontecendo, a nossa vida continua acontecendo e muitas coisas vão nos tirar do nosso centro o tempo todo e a gente precisa de algo que nos sustente. Então, a questão é como eu simplesmente posso liberar isso tudo sem que isso comprometa, por exemplo, num grupo como eu faço, a minha história, né? Às vezes tem coisas que eu não quero contar. E na travessia, a gente faz isso, a gente vai liberando, você encaixa aquilo, né? Você encontra dentro de você o que está acontecendo e depois você vai liberando sem ter que se expor, por exemplo. Nem para mim, nem nas individuais, se você não quiser. Porque tem a travessia individual e tem a travessia em grupo. Então, acho que era isso assim, que eu queria trazer para vocês com mais clareza, né? O que a travessia faz. E são diversos temas, né? A gente tem temas, desde temas básicos ali, de emoções básicas, como medo, ansiedade, raiva, até como questões mais espirituais, mais elevadas. Por quê? Porque tudo faz parte da gente. Então, eu acredito que era isso que eu queria dizer para vocês. A travessia me levou para um espaço que eu estou comentando, que até é interessante falar, e muitas pessoas podem até me julgar, que eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. De estar bem comigo. Mesmo antes da morte da Luísa. Então, assim, claro que a dor está aqui, claro que eu morro de saudade dela, queria estar com ela o tempo todo, mas eu estou ótima. E aí, como participo, né? A pergunta está aqui. Você pode, né, entrar no link da bio, ali tem como você entra na travessia, então tem duas formas de participação. Toda quarta-feira às 19h30 ao vivo comigo, então você participa por temas, não tem uma continuidade, você pode fazer em grupo, você pode fazer ela individualmente, são quatro sessões, tá? Porque é importante eu ter são mínimas travessias ali que eu preciso fazer com você para você atingir seu objetivo, então são 4 sessões de um intervalo de 1 semana. E outra forma é dentro da nossa comunidade, que eu faço a travessia 3 vezes por semana, tá? Ao vivo também, com quem faz parte da nossa comunidade no Caminho do Ser. Então fica aí esse convite para vocês conhecerem. Eu acredito que pode ser um caminho diferente, mas um caminho extremamente valioso. Se vocês entrarem no site, vocês já vão ver alguns depoimentos que estão lá, de quem já participou, de quem participa na comunidade. E fica esse convite, tá bom? Um abraço. Não fiz constelação ainda. Posso fazer a travessia? Pode, com certeza você pode, tá? Qualquer pessoa pode fazer a travessia em qualquer situação. Até porque, né, essa pergunta é muito boa, porque às vezes assim, a pessoa faz para um tema, aquilo se dissolve, e aí a gente vai para outro tema, e aquilo se dissolve, e depois a gente vai para outro. Então fica aí esse meu convite para vocês conhecerem a travessia. Porque eu percebo claramente que logo eu não vou mais constelar. Eu acho que a travessia já vai
Depois que as pessoas conhecerem, vão entender que a própria travessia já pode trazer os movimentos sistêmicos também, porque a gente também tem travessia para honrar pai e mãe. Tá bom? Então fica aí, qualquer coisa podem me chamar no direct. Se houver muitas perguntas, depois eu volto aqui e faço mais uma live. Um abraço.